Olá, povo brasileiro! Hoje eu quero falar sobre o imperialismo americano. Essa expressão eu tenho ouvido desde quando eu era criança, mas eu nunca tinha parado para raciocinar o que quer dizer isso, a não ser depois de adulto. Eu comecei a pensar mais recente nisso durante as eleições de 2018. O que significa imperialismo americano? Comecei a pesquisar e hoje, em julho de 2019, eu já tenho uma opinião formada sobre o assunto, já tenho conhecimento básico sobre o assunto e eu quero falar para vocês o que é esse imperialismo americano. Imperialismo americano é o comportamento que o governo dos Estados Unidos faz com os outros países, tratando os outros países como se fossem colônias suas. O Brasil já foi colônia de Portugal e conquistou a independência, mas com o comércio entre Estados Unidos e Brasil, os Estados Unidos começou a tratar o Brasil como se fosse uma colônia. E como é que se identifica isso? Primeiro, a colônia, ela não tem identidade própria e aceita influências culturais, artísticas e influências econômicas e influências até políticas do império. Então, o império atual que está dominando sobre o Brasil é o Império Americano. Então, o que o Império Americano faz é pressionar os políticos brasileiros para aprovar leis que favoreçam o comércio americano e que favoreçam o povo americano. E tudo que é política protecionista, eles querem impedir, eles fazem boicote, né, aos produtos brasileiros, se o governo brasileiro colocar algum tipo de restrição ao governo americano. Então, se o produto americano chegar no Brasil, por causa do imperialismo americano, eles querem diminuir ao máximo os impostos de importação, se possível anular, né? Taxa zero, tarifa zero de importação dos produtos dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Mas quando se trata do nosso produto ser vendido para os Estados Unidos, aí eles querem taxar os produtos brasileiros. Eles colocam tarifas nos produtos brasileiros. Por exemplo, assim, o café brasileiro. Café brasileiro aqui, nos dias atuais, está em média de R$ 9,50, R$ 10,00, meio quilo de pó de café extra forte. Então, esse é o preço que todo mundo está acostumado a pagar aqui no Brasil. Meio quilo, R$ 10,00. Já lá nos Estados Unidos, o preço do café é $10. E $10 é muito mais do que R$ 10.
o preço do dólar está beirando os R$ 4. Então, 10 vezes 4 dá R$ 40. E chega lá a esse preço exatamente por causa das tarifas de exportação, de importação. Lá nos Estados Unidos eles importam o café do Brasil. O Brasil exporta para os Estados Unidos. E lá eles botam as taxas dele para o que o governo americano ganhe. E quando eles exportam os produtos dele para cá, por exemplo, produtos eletrônicos, eles não querem tarifas, não querem impostos para baratear os produtos americanos eletrônicos aqui no nosso mercado brasileiro. Então, quando chega os produtos eletrônicos lá dos Estados Unidos para aqui, para o Brasil, é feito uma propaganda de que as coisas importadas são melhor do que as coisas fabricadas aqui. E aí tem uma ideia, o povo fica com essa ideia de que as coisas nacionais são de qualidade inferior, quanto na realidade não. Às vezes nós brigamos por igual em qualidade ou até qualidade superior, mas por causa desse imperialismo americano, os produtos americanos chegam mais baratos do que os produtos brasileiros, e por isso que aqui no Brasil dificilmente nós temos um computador 100% brasileiro, com 100% peças brasileiras, porque as peças de computador, maior parte é tudo importado dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. E peça de eletrônica também é a mesma coisa. Peça de telefone celular, mesma coisa. Então, nossos produtos aqui no Brasil, nós às vezes não temos condições de concorrer com os produtos americanos por causa do imperialismo americano, que exige que não se tenha tarifa de importação aqui para o Brasil. E outra coisa também, o imperialismo americano influencia na cultura a partir da língua. A língua inglesa, ela é falada nos Estados Unidos e é estudada no Brasil, no ensino fundamental e no ensino médio. Educação básica está sendo influenciada pelos americanos. Aí os americanos estão forçando o aprendizado da língua inglesa para que quando vier os turistas dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, tenham pouca dificuldade com o idioma local. Então, por isso, tem muitas palavras americanas, palavras inglesas, do idioma inglês, inseridas no idioma português, que é falado no Brasil. Aí, assim, o idioma português, que é falado aqui no Brasil, está recebendo muitas palavras novas do inglês, influenciado pelo imperialismo americano. E aí, quando o brasileiro chega a ir visitar os Estados Unidos, mesma coisa. Aí o brasileiro tem que aprender o inglês para ir para lá. Os americanos, eles não estudam o nosso português lá nas escolas deles. Mas nós estudamos o inglês aqui. Então, quando o brasileiro chega lá nos Estados Unidos, se não souber o idioma inglês,
vai passar dificuldade lá nos Estados Unidos. Então, tem que aprender o inglês, porque lá nos Estados Unidos não tem português na escola. Esse é o imperialismo americano. Imperialismo, quer dizer, o império é superior à colônia. A colônia é que tem que aprender a língua do império, e não o império aprender a língua da colônia. Outra coisa também é as músicas, a cultura, a influência cultural, os artistas. Você vê que os nossos artistas brasileiros dificilmente fazem show nos Estados Unidos. Dificilmente algum disco brasileiro, algum filme brasileiro chega até os Estados Unidos. Quantos filmes brasileiros já concorreram ao Oscar? Pelo que eu me lembro, somente o filme Central do Brasil concorreu ao Oscar e perdeu. O filme brasileiro concorreu ao Oscar, mas perdeu. Não ganhou, não foi premiado. E desde aquela época do filme Central do Brasil até hoje, em 2019, eu não me lembro de outro filme brasileiro ter participado para concorrer ao Oscar. Se vocês sabem de algum, por favor, deixa aqui nos comentários. Qual o filme brasileiro que concorreu ao Oscar que você se lembra? E, em consequência disso, nós temos muitos filmes americanos que estão nos nossos cinemas brasileiros. Aí, qual é o filme brasileiro que foi para os Estados Unidos lá no cinema americano? Somente o Central do Brasil, e somente naquela época. Naquela época que o Central do Brasil concorreu ao Oscar, ele passou nos cinemas dos Estados Unidos. Mas, fora isso, não teve mais notícia que eu fiquei sabendo de outro filme que passou nos cinemas dos Estados Unidos. Filme brasileiro que passou por lá. Quem mora aí nos Estados Unidos, que estiver vendo esse filme, por favor, comente aqui. Teve algum filme brasileiro que passou no cinema aí nos Estados Unidos? Enquanto isso, todo mês, toda semana, sempre tem vários filmes americanos nos cinemas brasileiros. E sempre dublados, né? Para que o povo brasileiro tenha a impressão de que aqueles filmes fazem parte da nossa cultura, mas não. Os filmes, por exemplo, do Walt Disney. O Walt Disney é uma empresa americana que transforma os filmes americanos em desenho animado, os desenhos animados americanos, em brasileiro, em português. Então fazem a dublagem em português e lançam no Brasil a versão brasileira. Aí o povo brasileiro é influenciado pela cultura do Império Americano, do imperialismo americano. As músicas, por exemplo, nós temos influência da música americana, Beyoncé, Daft Punk, Britney Spears, Pharrell Williams e Bee Gees, que é um grupo antigo, né? Michael Jackson, que era dos Estados Unidos, e
muita música americana tem chegado aqui no Brasil. E qual é a música brasileira que tem chegado nos Estados Unidos? Dificilmente chega uma música nossa lá, né? Não sei que música brasileira tem chegado aí. Peço também para que vocês comentem aqui, vocês que moram nos Estados Unidos, comentem qual é a música brasileira que está tocando agora, em 2019, nas estações de rádio dos Estados Unidos. Vocês que moram nos Estados Unidos, comentem nesse filme, né, nesse vídeo que eu estou fazendo agora. Então, assim, o imperialismo é essa influência que eles impõem o que é deles como sendo superior ou melhor do que as nossas coisas brasileiras. Então, para que o imperialismo americano acabe, é necessário que o povo brasileiro comece a valorizar as coisas locais e boicotar as coisas americanas. Quando aparecer um cantor local, vá no show, compre o CD, compre o disco, compre o DVD. Se tiver algum filme na sua cidade, algum filme local passando no cinema, compre o ingresso, vá assistir. Se tiver uma peça de teatro local, compre o ingresso, vá assistir. Ao invés de assistir peças de personagens americanos, como as peças infantis de personagens americanos da Disney, ou então de histórias americanas, como o Hair. Hair é uma peça americana de muito sucesso, que está viajando o mundo. E já fizeram a versão brasileira e está viajando pelo Brasil. Então, se nós, ao invés de irmos na peça americana Hair, começarmos a prestigiar os artistas locais que fazem peça de teatro local, com histórias originais locais, né? E aí sim nós estaremos diminuindo a influência americana, do imperialismo americano na cultura brasileira. Nós temos que resgatar essa identidade cultural local brasileira, né? E então vamos prestigiar as coisas locais. A mesma coisa também a comida, a alimentação, né? Em vez de ir num McDonald's, né? McDonald's é americano. Ou então Habib's também é americano, apesar de ter uma influência árabe, né? É um americano que está vendendo comida árabe no Brasil. Então, vamos parar de comprar nesses locais a comida americana de fast food. É o que está engordando os americanos e que está matando os americanos. A expectativa de vida dos Estados Unidos está diminuindo por causa da má alimentação deles. Eles comem sempre produtos industrializados, produtos transgênicos, produtos que não são natural, e querem influenciar na nossa alimentação também. Aí pressionam os governantes brasileiros, deputado brasileiro, para fazer leis para favorecer o plantio
e a comercialização de produtos transgênicos. Produtos transgênicos são aqueles que têm a genética modificada. E eles fazem isso exatamente para que os Estados Unidos ganhem. Porque quem é que tem a fórmula transgênica? Por exemplo, o milho transgênico tem a patente registrada na Monsanto, lá nos Estados Unidos. E é como se eles tivessem inventado uma planta nova, que não existe na natureza. E por causa disso, eles cobram direitos autorais, royalties, dessa planta transgênica. E aí querem cobrar isso também de você que compra o milho transgênico. Os produtos feitos com milho transgênico, o dinheiro vai para os Estados Unidos. Porque o milho transgênico é patente dos Estados Unidos. O milho natural não é de ninguém, é público. É domínio público. Porque a natureza é pública. Ninguém inventou o milho natural. Mas o milho transgênico teve um inventor. A genética do milho transgênico foi modificada para que os agricultores não consigam replantar o milho. Se um agricultor pegar uma espiga transgênica e guardar o milho, as sementes da espiga, cada caroço de milho é uma semente. Se ele pegar cada caroço daquele e plantar de novo aquela semente transgênica que nasceu na terra dele, não vai nascer de novo. Só vai nascer se comprar a semente diretamente da Monsanto. Que o milho que brotou não dá para brotar de novo. A semente fica infrutífera. O milho, ele é modificado para ser estéril. Então, essa é a estratégia alimentar do imperialismo americano. Eles querem dominar tudo, querem dominar o mundo inteiro. E uma das maneiras de dominar também é pela alimentação. Dessa maneira, com alimento transgênico, industrializado, feito em laboratório. Mas qual é o efeito que esses alimentos transgênicos fazem na vida do ser humano? Ninguém sabe. Nós estamos sendo cobaias desses alimentos transgênicos. Eu já parei de comer alimento transgênico desde quando eu aprendi sobre isso. E a minha alimentação, eu busco a alimentação mais natural possível, porque está sendo cada vez mais industrializado. A alimentação está passando pelo processo de industrialização a cada dia que passa. E isso prejudica os agricultores brasileiros, prejudica a saúde dos brasileiros, do mesmo jeito que prejudicou a saúde dos americanos. Os americanos estão vivendo menos. E se nós quisermos continuar com a mesma expectativa de vida ou mais, nós não devemos comer nada transgênico. O imperialismo americano
É tudo isso que eu falei, né? E se eu esqueci de falar alguma coisa, coloque nos comentários desse vídeo, que brevemente eu falarei mais sobre o assunto. Podem fazer perguntas sobre esse assunto. Quem quiser fazer perguntas, estou aberto para responder num próximo vídeo. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção.